Rodolfo, você está tirando aquele seu pessimismo, não é pessimismo, né? Porque eu até diria, até porque eu sou muito da sua linha, esse lado mais realista está começando a crer assim numa possibilidade de, quem sabe, aí uma recuperação na reta final. Ainda há esperança, como disse Cláudio Santana, o pulso ainda pulsa? Fala, Minhoca. Cláudio, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui ao vivo com a gente. Quem estiver ouvindo depois, minha saudação também. E eu continuo bem realista, pelo menos eu julgo que continuo, tá, Minhoca? Agora, o Náutico mudou um pouco, se colocou, né, como a variável de maior mudança aí. Mesmo vencendo 2 partidas seguidas, segue na lanterna, inclusive a 2 pontos, então mesmo que conseguisse um empate na próxima rodada com o Vasco, que já vai ser um resultado excelente, o Náutico não sairia da lanterna, mas tem tido uma evolução em aspectos de campo e sobretudo comportamental, que era o que mais incomodava, né? O Náutico, além de ser um time desorganizado, era um time que parecia vendido. Era um time que esperava o primeiro gol para dar o resultado como sacramentado, e isso mudou. Não apenas porque não tomou gols nesses últimos 2 jogos, vitórias por 2-0 sobre o Ituano, 1-0 sobre o Brusque, mas também por conta dessa capacidade que o time vem tendo de vibrar dentro de campo. Né? Foi assim já no jogo passado, no primeiro gol do Giovani com o Vitor Ferraz chorando, agora o Vitor Ferraz, mais uma vez, muito vibrante e sendo o expoente desse grupo que de diversas formas hoje mostrou. A entrevista do Giancarlo depois do jogo dizendo que não aceita ser banco, e algo que ele disse não questionando o Dado Cavalcante, pelo contrário, eu respeito a decisão, mas eu não aceito, então vou trabalhar para recuperar essa posição. E um time que fez por merecer os 2 jogos, buscou mais, tentou muito mais, e por conta disso dá para dizer que dá, sim, para ter esperança, né? A distância ela já não é mais tão grande, ainda que reste pouco tempo de campeonato, mas o Náutico sai para uma sequência dura agora, né? 3 times difíceis que tiraram pontos do Náutico, muitos pontos do Náutico no primeiro turno. O Vasco venceu, o jogo foi disputado no Arruda, o Sampaio Corrêa que venceu no jogo do Maranhão, e o Sport que empatou o jogo dos aflitos. O clássico, o Náutico tem um retrospecto muito ruim na Ilha do Retiro. De fato, o Náutico, eu particularmente não sei a última vez que o Náutico venceu o Sport na Ilha do Retiro numa competição nacional, né? Nesse século são raríssimas as vitórias na ilha. Eu acho que o Náutico venceu, foram 2 em 2001, 1 em 2004, 2 em 14 e 1 em 2019. Foram 6 vitórias somente nesse século, e todas em Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste. Então, assim, o histórico joga contra, o Sport vai também estar chegando possivelmente muito pressionado, da mesma forma que o Náutico, então vai ser um jogo pegado, e que o Náutico talvez chegue até com uma pressão maior se não conseguir somar os pontos que precisa, né? Obrigatoriamente falando, antes disso são 3 pontos obrigatórios, que é o jogo do Sampaio. Contra o Vasco, o que vier é lucro, o Náutico vai para uma partida em que eu diria que até é possível se expor um pouco mais, em função dessa necessidade de ponto e do realismo da torcida de entender que dificilmente o Náutico vai conseguir alguma coisa. Então eu vejo, tá, dentro dessa ótica realista que eu venho pregando, e que, sim, para mim, eu cheguei a dar o rebaixamento como certo, e hoje eu me atrevo a dizer que não dou mais, porque o Náutico dá motivos para acreditar, e a própria tabela. Você vê outros times estancando, o próprio Brusque, que o Náutico venceu hoje, né, uma equipe que vem aí com uma vitória nos últimos 5 jogos. Perdeu 4 deles, entre eles esse para o Náutico. Vai pegar o Vila Nova na próxima rodada, que é uma equipe que está ali com a mesma pontuação, os dois estão com 31, o Vila Nova abrindo a zona de rebaixamento, o Brusque em 15º. Um empate estancaria os dois. Se o Náutico consegue um resultado surpreendente em São Januário, já teria aí uma saída muito bem definida do Z4, seria basicamente vencer o Sampaio Corrêa. E até o Renato Vasconcelos pontuou agora, não é nem só Vila Nova e Brusque, né? Vão haver confrontos diretos em todos os confrontos dessas equipes na parte de baixo da próxima rodada, exceto do Náutico. Então o Náutico tem um cenário interessante para enfrentar o Vasco, ainda que seja de longe, né, chegue como zebra no Rio de Janeiro. Mas sim, Minhoca, eu acho que dá para mudar essa perspectiva, e fica muito claro, né, o que a gente vinha
falando aqui, acho que eu não lembro se Minhoca estava no telecast do jogo da Ponte, que o Náutico perdeu com o Elano assistindo o jogo no camarote do Molejo Lucarelli, mas a gente falando de que não tínhamos como julgar o nome, porque Elano era basicamente um ex-atleta se aventurando como treinador, se aventurando até no bom sentido, começando a carreira, e que a gente não tinha como julgar. Mas que era uma aposta de muito risco, porque o Náutico precisava naquele momento de um nome seguro para fazer com que o time tivesse um campeonato administrável. E naquele momento isso era muito factível, né, naquele momento da competição. Perdendo tudo que perdeu com o Elano, o Náutico se colocou nessa condição de, mesmo vencendo 2 partidas seguidas, né, mesmo tendo aí boas exibições, uma perspectiva de ter agora um campeonato com algum ritmo de pontuação, esse rebaixamento ainda como provável. Ainda é provável. Isso só mostra o quão se errou a mão naquele momento, né, na escolha do nome, na ignorância do risco e do erro, e hoje o Náutico vai, talvez chegue no final contando história de superação, né, mas ela não vai, se vier a ser escrita, poder apagar o tamanho desse erro, que não pode deixar de virar uma lição para o futuro do clube. É isso. Aliás, só para a informação que você estava querendo saber, né? Qual foi a última vez que o Náutico venceu o Sport sem considerar Pernambucano e, no caso, campeonato regional, né? A Copa do Nordeste, em 1986, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, vitória de 2-0 naquele jogo. Na Ilha do Retiro, né? Na Ilha do Retiro, isso, só para lembrar. Reginaldo e Moreno foram os autores do gol. E de lá para cá, só vitórias no Pernambucano ou na Copa do Nordeste, não teve em outra competição. Então, só para contextualizar. Cláudio Santana, meu amigo, me parece muito, muito claro, né, que tá um novo time em campo, né? E aí, como o Rodolfo acabou de mencionar essa situação, né? O tempo que se perdeu, da escolha que foi feita ali com Elano, principalmente nos duelos diretos, né? Que aí hoje, quando você olha para tantos confrontos que o Náutico deixou escapar, até se a gente fosse considerar, o empate não seria nem mau resultado, olhando hoje, né? Porque não faria boa parte dessas equipes que hoje estão na frente do Náutico ter 3 pontos e o Náutico sair zerado desses duelos. E aí consegue vencer 2 jogos seguidos agora, e uma perspectiva de time diferente, né? Eu acho que cada jogo que vai passando, sob o comando do Dado, a gente vai começando a imaginar quais eram as peças mesmo que talvez esse Náutico, mesmo com as deficiências que tem do elenco, qual o time que dá para ser mais competitivo? E eu acho que o Dado, né? E aí, claro, queria que você entrasse. O que fez Dado para mudar essa equipe em campo, além, obviamente, que o Rodolfo acabou de mencionar, a postura, o time muito mais conectado com o jogo, mais inteligente com o jogo, mas até mesmo das escolhas que Dado vem fazendo para esse time principal. E, claro, fique à vontade para entrar, claro, na partida, para você pontuar o que é que você analisa dessa melhoria do time nesses últimos 2 jogos que não estava acontecendo antes. Boa noite. Boa noite, Minhoca, Rodolfo, todo mundo que está acompanhando aqui a gente, Relógio também, né? E Marcelo, né? Também nos trabalhos técnicos, Rafael, Relógio, Marcelo. Só para falar que antes eu estou completamente fechado com o Rodolfo, porque eu também cheguei a cravar o rebaixamento e estou doido para errar. Viu? Se tem uma coisa que eu quero errar nessa vida é esse rebaixamento. Mas, como eu até também tinha dito na última live, o pulso ainda pulsa, né? Tava aquele batimento bem fraquinho, já aumentou um pouquinho. Então, e mantenho a opinião também de que o Náutico não tem que fazer muito cálculo, não. É jogo a jogo e agora focar no Vasco. Mas, entrando agora nessa análise do trabalho de Dado Cavalcante, né? Ele estreou contra o Cruzeiro, jogou contra o CSA, foram 2 derrotas, venceu a última partida do Ituano e agora venceu o Brusque. E tem uma clara evolução no time do Náutico. O Náutico hoje é um time. O Náutico com Elano não foi um time em nenhum momento. Nem na estreia dele, que ele deu um treinamento e o Náutico venceu, o Náutico não foi um time coletivamente. E olha que eu estou discordando de algumas escolhas de Dado Cavalcante, mas hoje o Náutico coletivamente se defende melhor, é mais compactado. A gente viu isso desde o primeiro jogo do Náutico. O Náutico com as 2 linhas mais compactas, consegue organizar melhor as jogadas, né? Ter mais ideias de jogo, tentar ter mais posse de bola. Não conseguiu contra o Cruzeiro, contra o CSA não, mas contra o Ituano
foi um pouco melhor, e hoje já foi muito melhor essa questão do domínio do jogo, embora tenha sofrido alguns sustos no final, mas é um time que, pô, qualquer analista, qualquer torcedor que olha, o cara vê um time, o cara vê alguma ideia de jogo. O torcedor que estava na arquibancada, o torcedor que viu pela TV, viu, pô, o time tem algumas coisas ali, inclusive Cabral Neto destacou muito isso durante a transmissão hoje no Sport TV, né? Então, assim, é bem óbvio a evolução do time. E aí até coloquei no Twitter, né? O Náutico hoje é um time. Não era antes. Com ela não era um time. O Náutico não mostrava nada. E hoje, Dado consegue fazer com aí 3 semanas de trabalho, 2 semanas cheias de trabalho que ele teve, ele conseguiu fazer com que o time se reorganizasse, voltasse para o prumo. O problema que não está muito atrás ainda dos concorrentes, né? Agora se aproximou um pouco mais, mas é uma luta ainda muito árdua. Jobson mesmo falou durante a semana, Jean também, o goleiro, falou que se Dado tivesse chegado um pouco antes, o Náutico não estaria nessa situação. Provavelmente estaria na zona de rebaixamento, mas ali 17º, 18º, mais próximo de sair do que está agora. Mas agora também não adianta chorar o leite derramado, né? Agora é olhar para frente e ver o que é que Dado ainda pode fazer.